Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu vou trazer um unboxing e os testes de uma base de cooler mais baratinha. Caso você acompanhe o canal, eu trouxe uma base de cooler um pouco mais parruda, uma base gamer, que seria essa daqui, ó. Já deve ter vídeo no canal dela, mas hoje eu vou trazer uma um pouco mais baratinha, que é essa daqui, ó. A base para 14 polegadas, o notebook, e com apenas um fã. Ela custou R$ 38,00, se eu não me engano. O link vai estar na descrição para você confirmar. E o frete foi grátis. Levando em conta o preço dela, foi um preço muito bom, levando em consideração que é uma base de cooler. Hoje na cidade aqui, se eu for procurar ela, eu encontro ela vendo em torno de R$ 70, R$ 75,00. Então foi um preço bem bacana. Mas a dúvida é, será que abaixa a temperatura do meu notebook? A gente vai fazer um teste completinho e vai fazer um unboxing também dela ali na bancada, depois da vinheta. Caso você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se gostar do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E, sem mais enrolação, se você quiser comprar essa base do notebook, o link vai estar aqui embaixo. E sem mais delongas, vamos ali para a bancada para a gente ver se ela diminui mesmo a temperatura do notebook quando ele é estressado. Vamos lá então, pessoal, para a gente fazer um unboxing bem rápido aqui, porque é coisa bem simples dessa base, tá? Esse modelo aqui que eu tô é a NBC11, tá? É uma base da C3 Tech, é uma base simples, tá? Tem várias marcas que fabricam bases de notebook. Essa daqui é para 14 polegadas e ela tem um cooler, porta USB adicional e diz ser super silenciosa. E tem um ano de garantia também, beleza? Vamos ver o que tem dentro da caixa. Atrás tem algumas outras informações, mas eu acho que a única importante aqui pra gente ver é o fluxo de ar, tá? O fluxo de ar aqui é de 20 CFM. É um fluxo de ar relativamente baixo, na minha opinião, tá? Um relativamente bom é acima de 40, na minha opinião, tá? Caixinha simples, abrindo aqui a gente já tem ele. Vamos tirar daqui. Caixinha fora aqui, vamos deixar a caixinha fora de cena. Caiu ali. Plastiquinho básico, né? Plástico básico. E aqui tá a base. Ela tem alumínio aqui na parte de cima, essa parte aqui ela é alumínio. Faz bastante barulho se eu bater, vocês estão vendo aí? Dá pra usar de pandeiro. Dá. Aqui na parte de trás nós temos o cabo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. O cabo, ele tem uma parte para você guardar ele aqui, caso você não vá utilizar. E tem aqui a USB. Essa USB aqui ela é adicional porque você conecta no notebook e ainda tem uma outra aqui atrás para você colocar. Beleza? Aqui atrás nós não temos regulagem de altura. Ele já é levemente inclinado na hora que a gente coloca aqui, ó. Ele já vai ficar um pouquinho inclinadinho o notebook. Beleza? O meu notebook aqui, ele é de 15 polegadas e meia. É um pouco maior, mas já dá pra gente realizar o teste, beleza? Vou ligar ela aqui só pra gente ver como é. Ó, tá ligada, vocês devem estar vendo aí. É bem fraquinho. É fraquinho, né? Vamos dizer assim que... Ó, se eu tirar a mão aqui eu já não sinto o ar. Pra mim sentir o ar tem que estar aqui, ó, bem perto. Claro que no notebook que esteja pegando fogo talvez dê uma diferença, mas a gente vai ver isso, né? Eu vou colocar o notebook em cima aqui para vocês terem uma noção como fica. Mas eu terei que trocar de câmera também, tá? Para fazer isso daqui. Vamos lá. Ó, o cabo ele tem um tamanho no limite aqui. Beleza. O notebook já está em cima aqui. Belezinha. Tá uma inclinação confortável, eu diria. Tá? Ó, para vocês terem uma noção, se você tem um notebook de 15 e quiser comprar esse, deixa eu virar ele aqui, ó. Ele vai ficar desta forma aqui, ó. Vai sobrar um pouco das laterais. Na parte de trás não sobrou tanto, beleza? Vamos ver aqui, vamos voltar ele, né? Agora eu vou mudar o ângulo da câmera aqui, eu vou usar uma outra câmera para conseguir mostrar para vocês o teste que eu vou fazer de estresse para a gente comparar a temperatura. Primeiramente eu vou desligar a fan aqui, vou fazer 5 minutinhos de estresse teste, depois eu vou vir com a fan ligada e fazer 5 minutinhos também. Então, galera, eu já tô aqui há algum tempinho já, como mostra aqui, ó, 5 minutinhos praticamente, com o Stress Test rodando aqui. Eu tô usando o AIDA 64 e tá com todas essas opções aqui habilitadas, tá? Comecei às 4h47, agora são 4h42, totalizando os 5 minutos. Então, a temperatura que nós tivemos aqui, ó, máximas, 79 graus, 79 e 81. Então, tivemos
uma temperatura ok para um notebook que não tem um sistema de refrigeração tão bom, tá? Mas ele está sem a base do cooler, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o teste, vou esperar esfriar, voltar à temperatura normal aqui, vou fechar e abrir o programa para ele somar novamente o máximo, e aí eu vou fazer novamente o teste. Então aqui por enquanto chegou a 79 graus, vamos dizer assim 79,5, vamos colocar aí porque tem que dividir entre 2 ali, vamos pôr 80 graus, vamos arredondar 80 graus. Então eu vou fazer o que eu falei aqui e já volto, tá? Lembrando que esse notebook aqui ele consome muito pouco, tá? Se você dá uma olhada aqui, ó, ele está consumindo 15 watts mesmo no stress test. Então esse notebook aqui, ele não tem uma refrigeração tão boa. Dependendo do seu notebook, que for um pouco mais parrudo, tiver um processador mais forte ou um processador de desktop, então no caso da dissipação tem que ser um pouco melhor, beleza? Eu vou fazer a troca aqui e já volto. Então vamos lá, pessoal, já fechou aqui, reiniciei o aplicativo aqui, tá dando essas médias aqui, ó, 57, 57 e 53. Atualmente está em 46 graus, que é a mesma média, ó, tá dando uns pulos meio doido, mas é a mesma média que estava antes de eu iniciar o teste. Então nós temos aqui 55, 47, tá oscilando um pouquinho, mas o cooler ele já diminuiu a velocidade, então acho que já tá bom para a gente começar novamente, tá? No momento eu já tô com a base ligada, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada. Olha ali, ela tá acesa, rodando, beleza? Eu vou iniciar o teste aqui e vou deixar rodando aqui para vocês estarem dando uma olhadinha, beleza? Vamos iniciar aqui. Começou o teste e agora são 5 minutos estressando o processador. Galera, já estamos aqui a 5 minutos e 30 segundos, mais ou menos, tá? A câmera não queria iniciar a gravação aqui, por isso que demorou esses 30 segundinhos a mais. Mas vamos lá. Aqui nós tivemos uma diferença de 1 a 2 graus em comparação ao teste sem a base, né, no caso. 78, 78, 79 e anteriormente nós tivemos 79, 79 e 81. Então tivemos uma diferença, mas na minha opinião é uma diferença mínima. Então aí fica de você, se você prefere comprar uma base ou investir numa troca de pasta térmica e uma limpeza no seu notebook. Eu recomendo você investir numa base um pouco mais arrojada e que assim tenha um cooler com mais CFM. E se você der uma olhada atrás da caixa aqui, ó, você vai dar uma olhadinha aqui, você vai ver, ó, fluxo de ar 20 CFM, que é o tanto de ar que ele joga. Se for menos de 40, provavelmente seja bem baixo, tá? A velocidade do fan não é tão preocupante, é mais o CFM que é a medida, né, que eles usam para o quanto de ar ele consegue empurrar. Então, sendo maior que 40, você vai conseguir uma base de fan bem melhor, tá? E que vai dar uma diferença, assim, no seu notebook. Mas, na minha opinião, essa base aqui por R$38 eu não compraria. Eu já partiria para uma outra. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, provavelmente eu devo ter trazido no canal, mas essa base aqui, ó, dá uma olhadinha. Ela é da C3 Tech também, dá uma olhada, mesma marca, só que são bases de modelos diferentes. Essa é uma base modelo gaming. E aqui atrás, se você der uma olhada, ó, fluxo de ar 56 CFM. É um fluxo de ar muito maior. Eu não fiz ainda o teste no canal, vou fazer também do mesmo jeito para trazer para você se vale a pena ou não. E também vou mostrar se compensa comprar ela. Essa aqui custa R$99. Aquela ali que eu trouxe custa 38. Então aí fica a dúvida, né, para você. Vale a pena comprar por 38 ou investir numa limpeza para o seu notebook que ele está superaquecendo? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!